O primeiro livro dos Reis. Capítulo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busque para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tome cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os limites de Israel uma moça formosa, e acharam-a Abisague, sunamita, e a trouxeram ao rei. Era a moça sobremaneira formosa, e tomava cuidado do rei, e o servia. Porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contratado. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste tal coisa? Era ele também muito formoso de parecer, e Agite o teve depois de Abisalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei, e os valentes que Davi tinham, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. Convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, a Benaías, aos valentes e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora, deixa-me te dar um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e lhe diz: não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono. Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, confirmarei as tuas palavras. Foi Betseba ao rei no seu quarto, sendo que o rei era muito velho, e Abisague, a sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou-se a cabeça e se prostrou perante o rei, o qual lhe disse: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim e se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes? Ele matou vacas, animais cevados, ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém o rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fez saber ao rei, dizendo: eis aí está o profeta Natã.
E entrou à presença do rei e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei, meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu, matou vacas, animais cevados, ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães do exército, a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo, bebendo perante ele, e dizendo: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu, teu servo, a Zadok, o sacerdote, a Benaías, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber ao teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei a Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaías, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão, rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono e reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaías, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o digo o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaías, filho de Joiada, os quereteus, os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, tocando gaitas, manifestando grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra tremeu. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse-lhe Adonias: Entra, porque és homem valente e trarás boas novas. Respondeu Jonatas a Adonias: Certamente nosso senhor, rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, a Benaía, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus, e fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom. Dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do rei. Também os servos do rei vieram a abençoar a nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome,
e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se, foi e apegou-se às pontas do altar. Se fez saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje, o rei Salomão, que não me matará, o seu servo a espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se, porém, se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. Então veio e prostrou-se perante o rei Salomão, que lhe disse: Vai para a tua casa. Aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardarem os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Abisalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me amaldiçoou com maldição atroz, no dia em que ia a Manaí. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que faças com que as suas cães desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foram os dias de Davi, que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai. O seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, falar com Betseba, mãe de Salomão, e disse ela, de paz é a tua vinda? E ele disse, é de paz. Então disse ele, uma palavra tenho que dizer-te. E ela lhe disse, fala. Disse, pois, ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel
tinha posto a vista em mim, para que enviasse e viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Assim que agora, uma só coisa te peço: não me rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales a Salomão, rei, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Betseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim foi Betseba ao rei Salomão lhe falar por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, se inclinou diante dela, então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, meu filho, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe. Por quê? Não te negarei. E ela disse: se dê a Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus faça de mim o que quiser, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão a Benaías, filho de Joiada, o qual o feriu, de modo que morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor, Deus, diante de Davi, meu pai. E porquanto fostes aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. Chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado, seguindo a Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo a Abisalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. Disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor e que estava junto ao altar. Então Salomão enviou a Benaías, filho de Joiada, dizendo: vai, mata-o. E foi Benaías ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. Benaías tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim Joabe me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele disse, mata-o e o sepulta, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse. A saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, dará o Senhor paz para todos sempre. Subiu Benaías, filho de Joiada, atacou e matou-o, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaía, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois mandou o rei chamar
a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém, habita aí e daí não saiais, nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Gedron, de certo que, sem dúvida, morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E assim, e Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como tem falado o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Então deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, abordou o seu jumento e foi para Gate, ter com Aquis, em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão como Simei foi de Jerusalém a Gate, e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor, e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma outra parte, sabe de certo que, sem dúvida, morrerás? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fez a Davi, meu pai? Pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaías, filho de Joiada, o qual saiu e o feriu, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão.